Evangelho de Jesus, conforme São Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz: porque para Deus nada é impossível. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, pela tua presença, pela presença dos irmãos, pelo Senhor já ter falado conosco até este presente momento, através dos cânticos, das saudações ministradas, e rogamos que a tua bondade continue a se revelar no nosso meio, e o Senhor continue a falar conosco, porque nós somos carentes, necessitados e dependentes da tua voz, que é o pão vivo que desce do céu, a tua palavra santa. Assim venha, Pai, e a todos abençoe, falando poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. A preferência de Deus sempre é, ou na maioria das vezes pelo caminho mais complicado. Glória a Deus. Me parece que Deus dá preferência pelos caminhos mais difíceis, pelas soluções mais complicadas, pelas saídas mais apertadas e dificultosas. Parece que Deus faz questão de escolher esses caminhos. Veja, quando Jesus vai falar do caminho da salvação, ele diz: ó, vocês não vão para o céu pelo caminho largo não, vocês vão pelo estreito. A preferência de Deus é o caminho apertado, é a porta estreita. Veja, quando Deus diz que vai na nossa frente, ele diz que vai na nossa frente aplanando os caminhos tortuosos. Deus, ele prefere escolher os caminhos tortos, os caminhos difíceis, as soluções mais complicadas, as estradas mais acidentadas, as maneiras mais loucas de se resolver as questões, é a que Deus escolhe. Tanto que nós ficamos assustados. A gente não entende. Até porque a Bíblia diz que os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos dele mais elevados. Veja, Deus está querendo formar uma grande nação. Deus está querendo criar um povo, um país. Aí ele vai selecionar um homem para, através desse homem, formar uma nação. Abraão. A esposa deste homem é uma mulher estéril, que não consegue conceber, gerar, dar à luz. Aí Deus vai chamar o Abraão, que está com 75 anos de idade, Sara, que tem 65, estéril, uma mulher que não gera, que não concebe, que não dá à luz. Aí Deus diz: mas é esse casal que eu estou escolhendo para gerar uma nação. Veja se não é algo que foge da lógica. Veja se os caminhos de Deus, as escolhas que Deus faz para nos abençoar, são as mais complicadas. Deus quer derrotar um gigante chamado Golias. Deus poderia escolher o maior soldado de Israel, vai levantar um menino que não entende nada de guerra. E nós ficamos preocupados tentando entender por que essa atitude de Deus. Por que será que Deus não facilita as coisas para a gente? Porque nós, na nossa intelectualidade humana, nós queremos sempre o caminho mais fácil, a maneira mais fácil, a forma mais fácil de resolver, que cause menos preocupação, menos angústia, menos dor, menos qualquer tipo de... A gente quer a melhor saída. E é simples entender isso, irmãos. Porque todo ser limitado, onde a sua capacidade é mínima, ele vai ter que procurar as melhores formas, ou as formas mais tranquilas de resolver os problemas. Mas como Deus, irmãos, é onisciente, onipotente, imutável, inabalável, onipresente, poderoso,
Se ele for escolher os caminhos fáceis, para ele não tem graça, não. Para Deus não tem graça escolher os caminhos fáceis, as maneiras fáceis de resolver. Deus, ele prefere entrar exatamente nas guerras, que quando alguém olha, diz, pronto, ali, a derrota é certa, o fracasso está previsto. Aí Deus vai lá, aonde todo mundo decretou que era derrota, e dá vitória. Aonde todo mundo esperava fracasso, Deus vai lá e dá sucesso. Porque Deus, ele vai ter essa visão de agir. Antes de colocar lá em cima, primeiro Deus coloca lá embaixo. Já ouviu aquela história dos portugueses? Era um português e um brasileiro que vieram de Portugal para aqui, para o Brasil, nadando. Já viu essa história? É uma lenda, é uma lenda. Eu vou contar essa lenda. O português dizia assim para o brasileiro: olha, quando tu estiver cansado, tu me avisa, viu? Quando tu cansado, tu me avisa. Quando ele estava faltando uns 300, 400 metros para chegar aqui no Brasil, aí o português perguntou para o brasileiro: está cansado? Ele disse: estou. Aí o português: então vamos voltar para descansar. Ora, se eu estou na metade do caminho, fica mais fácil concluir a outra metade. Mas Deus, não é porque Deus é português não, não é mente de português não. Deus te pega na metade e faz retornar para o início de tudo. Aí você pensa: puxa vida, eu pensei que Deus ia me levar para frente, Ele está me trazendo para trás. Eu pensei que eu ia avançar, mas estou recuando. Eu pensei que agora a coisa me olhar está piorando. Eu pensei que agora ia dar certo, está dando tudo errado. Que negócio é esse? É Deus, irmão. Deus, antes de colocar para cima, Ele primeiro coloca para baixo. Aleluia. Isso são os mistérios de Deus na vida do crente. Mistério que às vezes nós não compreendemos, não entendemos. E deixa eu ser sincero, não se preocupe, não fique interessado em entender e compreender não. Deus está sabendo tudo direitinho, tem a resposta, a saída, a solução. Para aquilo que eu e você acha que é causa perdida, Deus está dizendo: está chegando o momento de eu te dar vitória, meu irmão. Alguém já olhou e disse: não tem mais jeito, não tem mais solução. O médico já decretou, o juiz já decretou, o delegado, o advogado, o prefeito, não sei mais. Ei, já disse que não tinha jeito. Aí Jesus está olhando você: não tem jeito para você, seu cabra, que é pó e cinza, mas para mim que tem um todo poder nos céus na terra, isso não é nada. Olha, Deus não está preocupado com o tamanho da luta, do problema, da guerra. Deus não está, quem se preocupa sou eu e você. A gente se preocupa com o tamanho do dente do leão, o tamanho da boca do leão. Será que o leão escovou o dente para me comer se eu sentir o bafo dele? A gente se preocupa. Será se a fornalha, o fogo está queimando mesmo para me queimar ligeiro, ou está aquele fogo capenga, apaga, mas não apaga? Tudo isso causa preocupação em nós. Mas em Deus, não. Para Ele tanto faz o fogo pequeno como o fogo grande. O leão banguela e o leão com dente. Aleluia. Para Ele é tudo uma coisa só. Ele fecha a boca de qualquer leão e apaga o poder de qualquer fogo. Mas a forma que Deus trabalha é um pouco, como é que eu posso dizer, assustadora. Quer ver uma coisa interessante? Deus aparece para Moisés lá no deserto. Moisés está cuidando das ovelhas do sogro, do Reuel. O Jetro é a mesma personagem. Ele vê a sarça em fogo, vai até ela. A voz de Deus fala com ele no meio do fogo, para ele livrar Israel da mão dos egípcios, libertar o povo. E aquela guerra, você conhece a história? Moisés: não vou, Deus: você vai. Não vou não, vai sim. E ele tem que ceder porque é Deus que está determinando.
Aí Moisés vai lá e é aquele processo, as 10 pragas, mosca, saraiva, rãs, piolho, úlceras, gafanhotos, trevas, água e sangue, morte dos primogênitos, é uma bagaceira que Deus faz no Egito, para poder o povo sair. Mas entenda a história, quando se levanta outro faraó, a Bíblia diz, que não conhece José, ele se preocupa com o povo de Israel, e percebe que o crescimento dele é assustador, o povo está crescendo assustadoramente, ele preocupado para o povo não se rebelar e tomar o reino, ele resolve escravizar Israel. E como se não bastasse, ele vai dar ordem às parteiras Cifrá e Puá, que quando as hebreias estiverem dando à luz, se forem meninas, pode deixar com vida, mas se forem meninos, matem, porque os meninos eram quem eram alistados para ser soldado, a questão era essa. E assim é feito, só que nesse ínter, nessa questão, vai nascer um menino chamado Moisés. Que o texto sagrado diz que ele é bonito, ele é formoso, e por essa razão, a Jacobé decide escondê-lo, porque ele é bonito. É o texto que diz, ele é formoso. Se fosse feinho, será que ela ia querer guardar? Ainda bem que não foi eu que nasci Moisés, senão ela se cabra feio, vou jogar no lilo para os crocodilos. Mas o Moisés era bonito. Meu Deus. Não, irmão, deixa eu ser sincero aqui. Para a mãe, todo menino é bonito. Pode ser até feio, mas a mãe é uma menina, é uma lindeza. Olha que bichinho, olha a barriga dele quebrada, é bonito demais. Aí ela guardou Moisés durante 3 meses. Só que depois de 3 meses não era mais possível. Porque quando Deus, meu, coloca o projeto na minha mão, na tua mão, que é um projeto para crescer, não tem como você espremê-lo, oprimi-lo, guardá-lo, não tem. Vai recebendo essa palavra aí, você que tem um projeto de Deus na sua vida e está tentando oprimir o projeto. Vai ter um momento que não vai ter mais condições, o projeto vai ter que sair do esconderijo, viu? Aleluia! Vai ter que sair do anonimato. Você conhece a história, jogou o menino no rio, a Miriam vai atrás, a princesa vai tomar banho, vê o cesto, puxa, tem um menino, eles vão adotá-lo, a Miriam vai chamar Jacobé para ser ama de leite, ela recebe um salário para dar de mamar ao próprio filho, o menino cresce e passa 40 anos no palácio sendo cuidado pela filha de Faraó, como príncipe. Ele está na linhagem de herdeiros do trono do Egito. Mas a Bíblia diz que um dia, porque ele é consciente que é hebreu, a Jacobé ensinou e cucou, diz a Bíblia na cabeça dele, que ele não era egípcio, ele era crente, ele era hebreu, o Deus dele não era de prata, não era de ouro, não era uma esfinge, não era um gato, não. O Deus dele era o Criador dos céus e da terra, invisível, porém real e poderoso. Aí ele saiu para ver os seus irmãos que estão escravizados. E quando ele sai, tem um egípcio maltratando um hebreu. E nas veias de Moisés corria sangue hebreu. O sangue dele ferveu. Ele partiu para cima do egípcio, o matou e o escondeu na areia. No dia seguinte ele saiu novamente. Tinham 2 hebreus discutindo. Ele chegou perto. Por que vocês estão discutindo? Vocês são irmãos, está escrito. Está recebendo a palavra aí, né, crente? Aleluia. Não é para vocês brigar entre vocês, não é para vocês se juntar para pegar os egípcios, rapaz. Agora vocês, não. Aleluia. Que negócio é esse? Vocês 2 irmãos aí querendo se pegar num tapa, querendo se morder, se arranhar. Oxe, que negócio feio, rapaz. Aleluia. Aí a Bíblia diz que um dos hebreus olhou para ele e disse: quem te colocou como juiz e maioral sobre nós?
Por acaso tu quer me matar como matasse o egípcio ontem? Moisés pensou que ninguém estava sabendo, é? Moisés pensou que ninguém tinha visto quando ele tinha matado o egípcio escondido na areia. O negócio já estava até no Jornal Nacional Missionário. Já estava a foto lá de Moisés, procura se vivo ou morto. Não, porque às vezes tem coisas que a gente faz e pensa que ninguém está vendo ou sabendo, irmão. Cuidado. O mato tem olho e a parede tem ouvido, meu irmão. Aleluia. Já ouviu esse ditado? Isso é dos bem velhinhos. Aí Moisés tem que fugir, vai para o deserto de Midian, casa-se com Zípora, vai pastorear as ovelhas do Jetro, passa mais 40 anos lá. Depois de 40 anos é que Deus vai atrás de Moisés para libertar o povo. Mas entenda o que eu vou falar. Não seria mais fácil. É por isso que eu estou dizendo que Deus ele tem um caminho complicado de se trabalhar para a minha mente, para a minha cabeça. Deus tem um caminho complicado. Porque se Moisés está sendo criado como filho da filha de Faraó e está recebendo status de príncipe e é um dos concorrentes ou herdeiro do trono, não seria mais fácil Deus permitiu colocar Moisés no trono? E tal qual a princesa Isabel, que substitui o imperador, não sei se é o Dom Pedro I, ela está como imperatriz e assina leal. Não seria mais fácil Moisés estar no trono do Egito e decretar a alforria, a liberdade do povo de Israel? Não, mas Deus não quer assim. Assim é muito tranquilo. Deus quer um negócio mais agitado. Deus quer que o negócio vá para o juiz, porque Deus quer desmoralizar o juiz, quer mostrar quem manda naquela bagaça. Deus quer deixar o advogado sem palavra. Aleluia. Deus quer deixar o médico de olho esbugalhado. Não, mas isso não tem como não. Olha, pelo que eu já estudei, já pesquisei, a minha faculdade que eu fui lá no céu, onde Harvard, que eu fui no sei o que na não, meu filho. Deus não quer saber nada disso. O que você estudou é fértil diante do poder da sabedoria de Deus. Mas veja os caminhos que Deus escolhe, irmão, para fazer a sua obra, para fazer o seu milagre. Seria muito mais fácil, muito mais tranquilo se assim fosse. Mas Deus disse: não, eu vou mexer esse caldeirão aí, aleluia, para o sal pegar gosto. Veja o texto que ele diz: porque para Deus nada é impossível. Então, se para Deus nada é impossível, por que é que Deus agora vai estar preocupado com a condição do caminho? Aleluia. Se para Deus nada é impossível, Ele não está preocupado se tem um barco para Ele atravessar o mar da Galileia ou se não tem. Porque Ele pode ir no barco, como se não tiver barco, Ele pode ir andando tranquilão por cima das águas. E é aqui que eu digo que Jesus não sabia nadar. Você acredita nisso, que Jesus não sabia nadar? Por duas razões. Primeiro, porque ele era carpinteiro. O Pedro sabia nadar, o João sabia nadar. A turma lá, o André, porque era pescador e dificilmente pescador não vai saber nadar. Mas Jesus não sabia nadar porque ele primeiro era carpinteiro. Jesus não sabia nadar. E segundo, porque ele conseguia andar por cima das águas. Então quem consegue andar por cima das águas? Para quem vai aprender a nadar, meu irmão? Aleluia. Se Jesus fosse tomar banho de rio, ele subia em cima da água e fazia assim. Aí eu falei: tem um elevador ali embaixo dos pés de Jesus, né? Aleluia. Aí aqui diz: porque para Deus nada. Veja como Deus, irmãos, Ele prefere o caminho. Tem um texto que ele faz a sua senda na tormenta. Ele faz o caminho dele no meio da tempestade. Está escrito. Ele faz a sua senda. Senda é caminho, trilha, aleluia, vereda.
É a mesma palavra, é sinônimo para caminho. Ele faz a sua senda na tormenta. Aleluia. Porque você olha para a tempestade, olha para a luta, olha para a chuva, olha para o vento, olha para... Eu não vou passar por ali nada, eu vou escolher um atalho, vou pegar outro caminho. Jesus, não, vou por aqui mesmo. Aleluia. Pelo meio da luta, pelo meio da tempestade, pelo meio da prova, pelo meio da fornalha, pelo meio da cova, pelo meio do deserto. Eu vou por aqui mesmo. Aleluia. Olha, para Deus nada é impossível. Veja, veja, veja. Aí Deus agora vai trazer à existência, humanamente falando, o seu filho. Aí como é que Deus vai fazer? Seria mais fácil Deus escolher um casal que já estivesse coabitando, que já estivesse morando maritalmente, já tivessem a relação normal de marido e mulher, e dizer, de você vai nascer o meu filho. Primeiro, Deus vai ficar em silêncio para o marido, ou o esposo, ou o noivo, que é José, e vai aparecer só para Maria. Aleluia. E vai dizer para Maria, Maria, salve agraciada, tu és bendita entre as mulheres, e o fruto do teu ventre, que há de nascer, será por obra e graça do Espírito Santo, porque conceberás e darás à luz um filho. Mas como será isso? Eu ainda não coabitei com meu esposo, eu sou só noiva, estou desposada, estamos prestes a chegar na lua de mel, mas ainda não conheço. Não se preocupe não, vai descer sobre você a virtude do Espírito Santo, porque para Maria, para que a promessa, a palavra, a profecia se cumprisse, faria-se necessário a intervenção de José, que é o seu marido, que é um homem. E isso é o que às vezes a gente pensa, que para acontecer o homem tem que intervir, o homem tem que assinar, o homem tem que decretar, o homem tem que entrar. Não precisa. Quando Deus está no negócio, não precisa da ajuda do homem, não. Aleluia. Tu conceberás e darás à luz um filho. Aí foi aquela confusão, porque quando o José foi lá na casa de Maria, olhou para a barriga da Maria, fazer um regimezinho, né, querida? Só que a barriga de quem come mais um pouquinho, ela cresce plena. Mas para a mulher que está grávida, aleluia, é indicador, é pontudo. E o povo do interior tem uns mistérios, quando é muito pontudo é menino, quando é meio chato é menino, não sei. A minha mãe pegava o coração da galinha, fazia um corte, se ficasse fechado era menino, se ficasse aberto era menino. Não tinha ultrassom naquela época, aí tinha que ser na superstição. Meu Deus do céu. Ué, a irmã Lia fazia isso. Oi. Deu certo com a irmã Lígia? Irmã Lia. Estou brincando. Deixa isso para lá. Vamos botar aqui para o negócio que... Aí Maria está grávida. José olha para a situação. A Bíblia diz que ele intenta deixá-la secretamente, porque ele a amava e não queria infamá-la, deixá-la com má fama. Por quê? Porque José disse, ela está grávida? Eu não coabitei com ela. Já me traiu antes mesmo de casar. Miserável. Mas mesmo assim ele a amava, porque se José dissesse que ela tinha sido infiel, provavelmente ela seria morta a pedradas. Mas ele intentou deixá-la secretamente. Para quê? Para assumir a culpa. Deixa eu explicar. Se José sai secretamente e Maria aparece grávida, sabe o que era que iriam dizer de José? Miserável, aproveitador. Está vendo o que foi que ele fez? Engravidou Maria e foi-se embora. Fugiu. E eu pensava que era uma pessoa de bem, uma pessoa direita. Ele ia levar toda a culpa, irmãos. Ele ia assumir toda a culpa. Não é à toa que José é da linhagem de Jesus, irmãos. E Jesus, humanamente falando,
Aleluia. Porque Jesus assumiu toda a culpa, toda a cédula que era contra mim e contra você, ele cravou na cruz lá no Calvário. Eu e você não devemos mais nada, nem para Satanás, nem para a morte, nem para o inferno, nem para o mundo, nem para o pecado. Estamos livres da dívida. Mas veja que confusão. Aí foi necessário o anjo ir lá acalmar os ânimos de José, porque não é fácil não, meu. Já pensou? A Maria chegar para José: ó José, apareceu um anjo aqui e ele disse que eu ia ficar grávida. Aí José disse: o que? Que anjo sabidinho da beleza? Já imaginou você chegar em casa, ou o seu esposo chegar em casa: ó fulano, apareceu um anjo aqui e ele disse que eu ia ficar grávida. Eu estou grávida, foi o anjo que disse. Vamos para o ratinho fazer esse DNA, minha irmã. Entendeu? Então Deus vai escolher a mulher que é virgem, que não está no processo, e vai fazer a virgem dar a luz. Aleluia. Deixa eu terminar a minha participação. As coisas comuns e normais todo mundo pode fazer. Deus quer fazer coisa grande, coisa nunca vista. Aleluia. Coisa que ninguém nunca observou na minha vida e na tua vida. Deus quer fazer. Por isso Jesus Cristo diz, quando ele entra na sinagoga, ele diz assim: havia muitos leprosos em Israel na época do profeta Eliseu, mas nenhum foi curado, a não ser Naamã o sírio. Você entende essa palavra aqui, ó? Existiam muitos leprosos em Israel na época do profeta Eliseu, mas nenhum foi curado, a não ser Naamã o sírio. O milagre da purificação da lepra nunca tinha acontecido na vida de ninguém. Aí Deus levantou Eliseu e disse: Eliseu, vou te levantar para fazer o que eu nunca fiz na vida de ninguém, para te usar de um jeito, de uma maneira que eu nunca usei ninguém, para te exaltar de um jeito que eu nunca exaltei ninguém, para te encher de um jeito que eu nunca enchi ninguém, para fazer a tua vida de um jeito que eu nunca fiz na vida de ninguém. Deixa eu dizer para você, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Talvez você pense que a fonte de Deus já secou, já se esgotou. Deus ainda tem coisas grandes e firmes para fazer na minha vida e na tua vida que tu nem sabe, nem imagina o quanto Deus tem de coisa grande para fazer. Aleluia. Aleluia. Amém. Fique de pé. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Mas não se assuste se os caminhos pelos quais Deus está te conduzindo são caminhos assustadores, preocupantes, apertados, tenebrosos, acidentados. Não se preocupa, é a escolha de Deus. Aleluia. Porque quanto maior for a luta, não é jargão de pregador, maior será a vitória. Quanto mais humilhado ou humilhada você for, mais exaltado você será. Esta é a filosofia de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.